Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gerovida. E nesse 32º episódio, o tema é os números e as leis da vida. E para falar sobre isso, estou aqui com o meu querido José Carlos Carvalho. Eu vou apresentar o José Carlos para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. José Carlos Carvalho, formado como químico industrial, é terapeuta integral, formação em terapia de ambientes, facilitador e operador de mesas psiônicas do sistema Régia Prado, facilitador de cursos e workshops para autoconhecimento e palestrante. O José Carlos, ele reside em Aracaju e nos conhecemos em 2016, quando começamos a estruturar uma parceria e levar o trabalho de HQI para Aracaju. José Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogos da Gerovida e vamos direto ao assunto. O tema, os números e as leis da vida. Eu estou bem curiosa para saber, eu queria que você começasse explicando um pouquinho para nós essa questão dos números e as leis universais. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, nosso agradecimento a esse momento. Agradecemos a você, ao Projeto Gero Vida e a todos que estão nos assistindo, né? Então, professora Wanda, os números e as leis da vida tem como referência o grande filósofo grego e matemático Pitágoras. Foi ele que trouxe para nós esse grande conhecimento. Em resumo, Pitágoras, que nasceu lá na ilha de Samos, pois Pitágoras de Samos, conhecido, né, dessa forma, ele, aos 40 anos, foi para Crotona, na Itália, e lá ele fundou uma escola de estudos, né, esotéricos, conhecida também como Escola Pitagórica. E dentro desse estudo ele trouxe, né, uma bagagem enorme de conhecimento, e lá ele lidou com alguns discípulos, mas não deixou por escrito praticamente nada, segundo os escritos, sobre a vida, a biografia de Pitágoras. Mas, para entrar na escola de Pitágoras, haveria um teste. E naquela época, o grande imperador da região queria entrar nessa escola, mas ele não era aprovado nas provas, nos testes. Então, ele criou uma forma de se vingar da escola de Pitágoras, aonde ele colocou a comunidade contra a escola. E houve um momento que a comunidade invadiu a escola de maneira muito violenta, matou muitos discípulos, e Pitágoras fugiu para uma outra região. E lá ficou, e com o tempo, claro, morreu, né, partiu para outra dimensão, mas, repito, ele não deixou por escrito grandes legados, conhecimentos. Foi a partir do pitagórico Filolau que ele escreveu alguns conteúdos, livros, do que ele tinha aprendido na escola de Pitágoras, na escola pitagórica. E, a partir disso, Platão requereu alguns livros de Filolau e começou a ser divulgado, né, nesse planeta essa filosofia, esses estudos, esses conhecimentos provenientes do grande mestre, filósofo grego, matemático, o Pitágoras. Então, Pitágoras, ele trouxe esse conhecimento, agora vem direcionando a pergunta em si, Sim. Sobre os números. Para Pitágoras, os números jamais seriam algarismos, e sim leis universais. Mas ele simbolizou nessa forma, do número 1, o número 2, o número 3, o número 4, até o número 9, que são os números primários, básicos. Então, cada número desse é uma lei universal. Para termos uma ideia, o número 1 é a lei da unidade. O 9 é a lei da integração universal. Então, nessa relação, o Pitágoras via os números como leis do universo. Então, ele deixou esse manancial, existe nesses estudos a tetráquites,
que simbolicamente é um triângulo com 10 bolinhas dentro, na forma de 4, 3, 2 e 1. Aí existe todo o estudo do ser humano nessa tetráquites. Então, é um conhecimento muito profundo, vasto, amplo, mas que na era do tempo, até o nosso momento, isso foi muito distorcido diante da mente humana. Cada um interpretava de uma forma e foi promovendo a palavra entre aspas, o contrário, uma distorção do conhecimento genuíno, original da escola pitagórica. Então, essa sim, uma visão mais geral das questões dos números com as leis do universo. Tá, então, nesses estudos, nessa linha de conhecimento, cada número tem um significado universal. Então, você falou do número 1, do número 9. Então, do 1 ao 9 tem um significado universal, Sim. certo? Uma vez nós estávamos conversando, trocando algumas informações, você falou um pouquinho sobre geometria sagrada. O que seria essa geometria sagrada? Então, também veio, né, do estudo da escola pitagórica, através do filósofo, como comentamos um pouquinho, Pitágoras. A geometria sagrada é uma forma da criação se comunicar nessa dimensão. Então, a comunicação entre, segundo, né, a filosofia também pitagórica, mas também existe nesse campo já da geometria sagrada, outras filosofias, mas em base é a forma que a criação se comunica nesta dimensão. E as formas mais conhecidas geométricas são os sólidos platônicos, porque Platão, como descendente, vamos chamar assim, dessa filosofia pitagórica, não é à toa que ele adquiriu os livros do Filolau, que começou a escrever sobre o que tinha aprendido na escola de Pitágoras. Então, Platão, vamos dizer assim, um precursor dessa escola, um grande também filósofo, estudioso, trouxe esse manancial de conhecimento e deixou para nós aqui nesse planeta o conhecimento dos sólidos platônicos. Então, são 5 sólidos platônicos. São formas geométricas, todas com propriedades extremamente intrínsecas, não é igual a outras formas geométricas, e isso tem uma relação com a criação física do universo. Então, em uma certa estrutura de conhecimento, todo o esqueleto, toda a estrutura material do universo físico provém desses 5 sólidos platônicos. Por exemplo, o cubo representa o elemento terra, o icosaedro representa o elemento água, o tetraedro representa o elemento fogo, o octaedro representa o elemento ar, e tem o dodecaedro, que representa o elemento éter. Esses 4 mais conhecidos, terra, água, fogo, ar, compõem a estrutura macro do universo e a estrutura micro do ser humano. O ser humano contém esses elementos. Caso um deles não esteja, não há vida no ser humano. Então, esses sólidos platônicos são os mais conhecidos, repito, as formas geométricas, mas existem outras formas geométricas fundamentais para a compreensão desse mecanismo do universo onde nós estamos inseridos como seres aqui vivenciando, experimentando experiências para o nosso processo de evolução. Para quem não conhece, para quem não está lidando com isso no dia a dia, é bem filosófico, talvez assim, agora você falando dos cubos, da relação do cubo, de outras formas geométricas, da relação com os elementos, aí traz um pouco mais para aquilo que talvez seja mais palpável para nós que não estamos nessa área, né? E aí, José Carlos, me veio uma curiosidade, como que você se enveredou por essa linha? Porque quando nós falamos de números,
né, automaticamente nos remete à questão da escola, de matemática da escola. E como que você se enveredou por essa área dos números para o uso na vida cotidiana, por esse uso mais filosófico, mais ligado às leis universais, como você está explicando? Como que você foi para este lado? Então, essa pergunta, professora Wanda, é bem interessante, aqui nos assiste também, porque isso tem uma pequena assim, historiezinha, né? Como a gente começou todo esse processo. Uhum. Houve uma época na minha existência experimental que eu lecionei em colégios. Então, principalmente a área de exatas, né? Minha formação, como você citou, na área de química, eu já lecionei a matemática, a física e a química nas escolas. E naquela época, eu pegava as leis de Newton, porque a matéria que eu mais assim trabalhei foi a física nas escolas. Um pouquinho mais matemática e química também. Então, eu já pegava as leis de Newton e falava sobre a vida. Principalmente a terceira lei, ação e reação, que é uma lei de causa e efeito. Dentre os 7 princípios herméticos, a lei de causa e efeito é uma dessas leis universais, dentro do princípio hermético. Então, pegava as leis de Newton e já falava para os alunos, e eles gostavam. Pegava aquele assunto de lançamento oblíquo, né? Lançamento onde se calcula a altura máxima, onde vai cair o objeto, a distância. Aquele movimento, eu já falava sobre a vida. O lançamento, o nascimento nosso, a altura máxima, a nossa idade-chave, e começa o declínio. A queda do objeto começa o declínio pela idade. Uhum. A nossa capacidade física começa a declinar, os nossos departamentos mentais diante da idade. Então, eu pegava esse movimento da ciência tradicional e trazia para a vida com os alunos. Então, aí foi me motivando mais um pouco a ir aprofundando nesses estudos. E a relação, né, das escolas, como você colocou no início, tradicionais, com a vida. Então, eu fazia sempre esse link entre a ciência tradicional, como professor, e um pouco de trazer a vida nessa simbologia para aqueles alunos. E aí foi quando me surgiu também a oportunidade de entrar na área terapêutica. Fui conciliando os 2 parâmetros, a vida profissional como professor e o início como terapeuta. E chegou o momento que eu decidi apenas ficar na linha terapêutica. Então, foi uma transição também interessante, mas essa passagem, como você colocou muito bem, de uma visão tradicional de uma escola para a vida, isso me fez sempre estar pesquisando. Por exemplo, o número 7, dito como número sagrado, não é à toa que existe 7 chakras, 7 planetas sagrados, os 7 dias da semana, os 7 metais preciosos, as 7 árvores sagradas, e por aí vai com esse número 7. Os 7 corpos que compõem a estrutura não puramente humana, mas integral de um ser. Então, esse número 7, ele tem uma relação muito forte com a vida em si, apesar também de que existe em todos os números uma relação com a vida. O número 4 tem muito a ver com o nosso planeta Terra. Estamos na 4ª geração do processo evolutivo na Terra. Não é à toa que existem 4 fases da Lua, né? Não é à toa que existem os 4 corpos a nível humano, não é à toa que existem os 4 elementos. Então, cada número ele tem uma representação com a vida micro e a vida macro. Então, foi a partir disso que foi me instigando, né, os números cada vez mais, aí me conhecendo também, que a partir disso há um processo de autoconhecimento, que é a chave nossa aqui no processo existencial, o nosso processo evolutivo. Então, foi a partir dessa experiência que a gente fez esse link entre a vida, no sentido mais profissional, tradicional,
e a vida como esse sentido macro, experiências e vivências aqui do ser humano. Muito interessante, José Carlos. E aproveitando que você está falando sobre a questão do autoconhecimento, então agora você falando um pouco mais das relações, dando um pouco mais de exemplos, ficou muito interessante entender um pouco mais realmente essa ligação, né? O que significa, né? Os números como leis universais. Então, quando você deu os exemplos do 7, do número do 7, e tudo que tem relacionado com 7, com 4, aí fica mais claro para a gente entender, para nós entendermos um pouco, né, essa relação de fato dos números com a nossa vida no dia a dia. E pensando um pouco nisso, nessa questão pro autocuidado, como você disse, que você, quando entrou nessa linha, né, nesses estudos, você também começou um trabalho de autoconhecimento. Qual a influência dos números para esse autoconhecimento? Você falou que você usou isso para você, então como que é isso? Como que é essa questão o uso dos números para o autoconhecimento? Então, professora Wanda e todos que nos assistem, a partir desses estudos baseados na ciência dos números, eu consegui também acessar um material chamado mapa numerológico. A partir do mapa numerológico, temos diversas informações sobre o processo individual, existencial de cada individualidade. Então, foi também um outro momento muito instigatório para me ajudar, na época, para o autoconhecimento, e a partir disso também eu procurei tentar colaborar com o outro a partir desse conhecimento para o autoconhecimento através desse instrumento chamado mapa numerológico. Como eu conheci um pouco disso, foi bem interessante. Eu estava fazendo um curso de astrologia básica aqui em Aracaju e, em meados do curso, um dos alunos me trouxe um livro de numerologia. A partir dessa leitura, eu acessei esse instrumento chamado mapa numerológico, e foi a partir disso que eu mergulhei um pouco mais na individualidade do ser humano. Então, foi a partir desse instrumento que me deu mais motivação para iniciar um trabalho terapêutico, tanto de autoajuda a mim próprio, como de autoajuda ao outro. E a partir disso houve, claro, outras ferramentas, outros instrumentos que foram se agregando ao trabalho. Mas o marco inicial foi a partir desse instrumento chamado mapa numerológico e o autoconhecimento. Então, vamos dizer assim, que o mapa numerológico, deixa eu ver se estou entendendo direito, ele é como se fosse a ferramenta para eu usar a influência dos números no meu dia a dia, para a minha vida, para individualizar. Então, eu uso um mapa como ferramenta para a minha individualidade da influência dos números na minha vida. Sim. Seria isso? Exato. Tá. E aí você falou que teve outros conteúdos, outras ferramentas, outras terapias, digamos assim, que foi agregando. E eu comecei apresentando você, falando um pouco desse trabalho que a gente desenvolve, né, em parceria, né, que é a Homeostase Quântica Informacional. E você, pelo seu histórico, assim, pelo seu currículo, você já trabalha há muitos anos como terapeuta, né? Há muito tempo que você já fez essa transição do profissional professor, né, tradicional, para terapeuta. E por que você se interessou em conhecer? Você contou um pouquinho da parte dos números, da numerologia, que você foi se interessando, você fez cursos, e como que você conheceu o HQI? Na verdade, assim, por que você se interessou, mesmo já como terapeuta há muitos anos, você se interessou em conhecer a HQI? É outra pergunta interessante, né? Porque uma das leis do universo é essa sincronicidade que existe nas coisas. Então, na época, mais ou menos 2014, eu conheci uma ferramenta chamada mesa radiônica, que hoje é mesa psionica. Ah.
Inclusive, eu também sou facilitador de cursos de mesas psiônicas do sistema Regia Prado, que você citou lá na apresentação. Uhum. E uma dessas mesas já continha o código da HQI, os 2 códigos. Então, na época, o saudoso, né, Sérgio Secato, que ele tinha um contato com Regia Prado, que é a criadora das mesas psiônicas, e ele autorizou a Regia Prado usar os códigos da HQI na mesa psiônica. Então, lá tinha os 2 códigos. E eu, aprendendo lá no início sobre as mesas psiônicas, eu usava os 2 códigos. Mas não tinha um fundamento profundo do que era, representava, de onde vinham esses códigos. Aí foi quando você veio a Aracaju para uma palestra. Aí eu disse, não, agora encaixou. Eu vou entender agora o significado desses 2 códigos que eu uso nas mesas da Regia Prado. Então, você veio a Aracaju, aquela palestra, me lembro muito bem, no hotel, e depois você voltou um mês para o curso aqui em Aracaju, e justamente foi no nosso espaço terapêutico o curso. Então, participei, né? Então, foi a partir disso aí, né, da mesa, que veio o conhecimento dos 2 códigos, e que eu fiquei bastante interessado em aprofundar um pouco mais o significado, o que representava, de onde provém, como é que isso funciona. Então, foi a partir disso que eu me interessei em conhecer a HQI. Legal. E então você conhecendo a HQI, conhecendo toda essa parte estrutural dos números, sistematizada, e essas ferramentas para ajudar no processo individual das pessoas. Então, na sua opinião, por que você acha que a HQI ela é uma ferramenta que pode ajudar as pessoas no seu dia a dia, no seu processo de autoconhecimento, mas principalmente no seu processo de transformação pessoal? Então, fazendo um outro link, né, entre os números e agora a HQI, através do estudo do mapa, como falamos um pouquinho, que não é esse momento nosso tratar de forma detalhada o que é o mapa em si, como é que se constrói tudo isso, mas a ideia é, o mapa ele traz inúmeras informações da individualidade, no setor profissional, familiar, relacional, saúde. Então, são vários setores da vida, financeiro. A partir dessas informações, eu usei, na época, até para mim próprio, a HQI, a partir desse conhecimento proveniente do mapa. Então, o que é que eu trago de bloqueios, de crenças, de traumas? Falo eu, mas todos nós, no processo evolutivo, sim, o que nós trazemos no nosso arquivo interno, no nosso inconsciente. E eu usei essa ferramenta, a HQI, como um instrumento maravilhoso de trabalhar os bloqueios, me colocando em uma posição de mais liberdade dentro de mim próprio, trabalhando as crenças que nós trazemos, além do que nós recebemos desde a infância, no nosso processo aqui existencial, desde escolas, o social, o próprio familiar. Então, esse processo de autoconhecimento, proveniente de tantas estruturas de potenciais, também o mapa informa sobre qualidades, talentos, potenciais, atributos, chamamos de dons, mas também traz informações sobre esse nosso lado de ser trabalhado. Então, usei sim a HQI, instrumento, ferramenta de excelência para o autodesenvolvimento, a transição de um ser em um nível para um nível mais elevado. A HQI promove o autoconhecimento, também ajuda nesse processo do autoconhecimento, e eu me fico assim bastante motivado em tudo que envolve o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, dentro de uma visão e um pensamento agora assim, meu também, é a chave do nosso processo aqui. O ser humano que não se conhece, ele não chega muito longe no processo dele.
Então, o autoconhecimento é a chave da nossa própria existência dentro de um processo de sucesso, de prosperidade, de realizações na nossa vida aqui existencial. Então, foi a partir desse link, tá, que a gente enveredou também no uso da ferramenta HQI no nosso processo de melhoramento interno. E aí você falando, isso é muito interessante porque, além de tudo isso que você falou, a questão realmente hoje, muito premente da saúde, né? O quanto, talvez o mapa ele traga essas informações também, mas toda essa questão do autoconhecimento que você fala, e o quanto a HQ, você falou que usou para essas questões de crenças, de situações que você percebia que trazia, que você podia melhorar, e a HQ ela tem esse diferencial de fato, né, de conseguir eliminar essas informações, eliminar esses bloqueios, eliminar esses traumas, eliminar essas vivências e experiências que nos prendem a situações que hoje são situações que a gente não gostaria, que são de repente desagradáveis para nós, né? Então esse diferencial realmente da eliminação da informação, né? E muito bacana essa experiência de você colocar isso, né, na sua vida, na vida da sua família e das pessoas que você trabalha no seu ambiente, né, terapêutico. E para encerrar, José Carlos, você gostaria de deixar alguma mensagem final, algo que você gostaria de dizer para quem está nos assistindo? Então, a mensagem que eu deixo é que tenhamos o máximo possível de um compromisso com nós próprios diante da vida. O comprometimento com que a gente assumiu ao vir aqui. Por mais que a gente ainda ache que aqui é uma simples passagem, de acordo com cada nível de consciência, a nossa responsabilidade diante do processo existencial. Quando eu me questionava muito sobre quem sou eu, gostava muito na época de meditar, eu cheguei ao momento de sentir internamente uma resposta mais ou menos assim: se você quiser saber quem é você, tire tudo de você que não é você. E isso foi onde também junta agora o link com o HQI. E você colocou muito bem. O HQI desprograma, limpa todo esse conteúdo de crenças, de condicionamentos, de hábitos, de vícios, que por repetições começamos a pensar que nós somos isso. E não somos nada disso. Somos muito mais do que isso. Então, essa retirada dessas capas, camadas, que a psicologia chama de máscara, cada filosofia e linhagem tem um nome, mas, no geral, vai ser essas camadas em nós. Quando retiramos essas camadas, aí sim, estamos nos aproximando da nossa própria realidade. E é o que chamamos do despertar. Então, o despertar é o recordar do potencial, da qualidade de quem nós realmente somos. E isso não está fora, isso está dentro de nós. Então, a HQI, ela tem essa capacidade de desprogramando essas camadas e nos instigar, nos colocar diante de uma realidade mais próxima de quem realmente nós somos. Então, minha mensagem é que nós tenhamos o máximo aqui de respeito a nós próprios, na nossa busca interna, de nos conhecer cada vez mais, porque a partir desse autoconhecimento que nos sentimos mais livres, mais libertos. De quem? Não é primeiro do outro, é de nós próprios, dos nossos entraves, das nossas limitações, das nossas sombras, como diz a psicologia, o grande Jung, né, que trouxe também esse conhecimento do próprio inconsciente, quando ele fala e disse que para chegarmos a essa altura do céu, ou seja, essa consciência suprema, deveremos mergulhar
irmos nas raízes de nós próprios, nas entranhas de nós. E me lembro que quando eu ia fazendo os estudos, apesar básicos da HQI, eu ia mergulhando nesses processos em mim próprio. E aí existe essa coragem do ser humano querer se conhecer. E não é simples esse processo. Não. Muitas pessoas, elas querem resultados imediatos, resultados assim no tempo delas, e elas próprias não se comprometem em fazer essa transição de uma ideia de que acho do que são para a ideia real do que realmente nós somos. Então, essa seria uma forma sintética, é a mensagem final. Eu sei que o nosso tempo aqui ele tem um certo limite. A ideia que eu tentei passar foi uma visão mais geral, né? Os números, as leis, ligando a esse processo, até linkando com a HQI, mas eu fico aberto à disposição para outros momentos, a gente entrar um pouco mais de detalhe nesse processo e trocar esses conhecimentos e ideias sobre o autoconhecimento e o ser humano. Nossa, José Carlos, muito bom. Nossa, para mim foi muito esclarecedor no sentido de entender um pouco mais, abrangente de fato, com os exemplos que você trouxe, foi muito bom. Agradeço de fato a sua participação em trazer esse tema, em conversar, em dialogar sobre esse tema. Agradeço imensamente a sua participação. Agradecemos também. Por hoje é isso, então, pessoal. Agradecemos a sua participação no nosso 32º episódio do Diálogos da Gerovida. Nos vemos no próximo Diálogos da Gerovida. Até lá. Até logo. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!